Acordar e saber a razão faz meus sonhos reais. Vou viver minha vida contigo, estou decidido. Me despertou e abriu os meus olhos. Tua graça e amor, minha liberdade em ti. Esse é o momento pra mim. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem como. Do novo encontrei a salvação. Isso que é viver. Seguia o meu caminho, está comigo em tudo, não posso viver sem ti. Criaste a vida pra mim. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso que é viver. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso quer viver. Tá? E assim, ó, hoje à noite nós vamos ter, então, um momento diferente, como eu falei, né? Alguns de vocês já sabem, porque nós divulgamos isso, mas nós vamos ter um momento eles e elas. Então, quem vai lá para trás, os homens ou as mulheres? Ninguém. Ninguém vai lá para trás. Hoje nós vamos fazer eles e elas juntos. Mas não é uma guerra do sexo. Tá? É eles e elas porque a gente precisa saber algumas coisas que as mulheres pensam a nosso respeito, né, homens? E os homens precisam saber, assim, ó, tete a tete, o que também que as mulheres pensam e os homens o que... vocês entenderam. O inverso, né? Isso aí. Gente, olha só. Letícia, cadê você? Cadê você? Olha só, gente. Nós temos alguns papéis para quem não fez a sua pergunta, mas deseja fazer, tá? Então, a Letícia vai estar passando e tu levanta a mão se tu quiser um papel. Ou melhor, Letícia, tu acha que tem papel para bastante gente? Tá. A Letícia vai dar um papel para todo mundo e aí tu decide se tu vai fazer uma pergunta ou não, tá? Se precisar de caneta, pega com um amigo, escreve primeiro. Eu tenho caneta aqui também, depois eu passo. E se tu tiver muito, mas muito ansioso para fazer a pergunta, eu comprei um chip de celular novo, tá? E botei num telefone zerado lá. Tem 3 horas de vida, tá? Não tem número de ninguém aqui, eu só peguei o chip e comprei ali. Então, tu pode mandar a tua pergunta por WhatsApp, tá? A gente vai ficar o tempo todo com o WhatsApp ligado. Hoje, excepcionalmente hoje, tá?
E aí você mande a sua pergunta, tá? Manda a tua pergunta, desliga fecha o teu celular e volta para cá, tá bom? A gente vai dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá? Agora é 15 para as 9. 5 para as 9, né? 5 para as 9 a gente começa, porque tem muita coisa para acontecer hoje à noite. Já tem 3? É só hoje, gente. É para a gente aprender a usar de forma consciente ele. Então eu vou convidar aqui nessa noite o nosso casal, nosso casal querido, a quem nós direcionamos as nossas orações e também ouvimos os puxões de orelha, os nossos queridos Thaís e Dionísio. Subam, vem aqui, vem. Uou! Boa noite! Olha que desanimados vocês estão. Vocês estão enxergando a gente aqui? A gurizada caprichou, né? Vocês viram o Mateusão arrumando isso aqui? Dá pra casar. Vai ser um bom dono de casa, né? Organizou esse negócio aqui, ó. Botou até decoração aqui. Olha, eu curti. Cadê o Mateusão? Onde é que tá ele? Sumiu agora. Ah, tá lá atrás. Glória a Deus. Então tá. Onde é que estão os homens aqui? Ah, tá muito fraquinho. Eles não estão aí, Badger. Onde é que estão os homens aí? Onde é que estão as mulheres aqui? Cadê as mulheres? Estão mais animadas, mulheres. Eu achei que tu acha, Tancha. É. Quem não gostou que ia ter eles e elas hoje? Não precisa levantar a mão, tá, pessoal? Por favor. É pegadinha. Mas vai ser legal, né? Vai ser legal. Eu acho que vai ser, né? Vamos ver. Nós vamos ter convidados especiais aqui também. A gente já teve uma super produção, então vai ser legal hoje. É para ser, né? Então, enquanto vocês preparam as perguntas aí, estão escrevendo, a Letícia está recolhendo, depois a Letícia vai sentar aqui com a gente. A gente preparou para começar hoje da seguinte forma. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de Deus para as mulheres e a Thaís vai falar sobre o projeto de Deus para os homens. A gente inverteu o negócio. E a gente também vai falar um pouquinho o que os homens esperam das mulheres e o que as mulheres esperam dos homens. Dentro do contexto de família, que é o que Deus nos preparou para sermos. Amém? Amém? Então tá, abram lá a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Coloca para nós lá no NTLH no telão, por favor. A pergunta pode ser sobre relacionamento, pode ser sobre sexualidade, pode ser sobre, sei lá, né? Mas alguma coisa envolvendo homens, mulheres, enfim, né? Rapazes e moças. A vida antes do casamento, sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, depois do casamento, depois dos filhos. Meu Deus. Não, depois que os filhos forem embora, já não eram culto de jovens, tá? Então tá, beleza. Estão aí fazendo? Então tá bom. Abrindo Efésios 5, 21. Efésios 5, 21 na NTLH diz assim: sejam obedientes uns aos outros
pelo respeito que tem por Cristo. Amém? Então a primeira coisa que eu acho interessante aqui é que não diz que apenas a mulher deve obedecer ao marido, ou que o marido deve obedecer à mulher, ou que o filho obedecer ao pai, mas que por amor a Cristo nós devemos ser obedientes uns aos outros, pelo amor que nós temos de quem? De Cristo. Deixa o texto no telão. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então, se você respeita a Deus e você entende que a vontade de Deus é que você tenha uma família, quando você procurar uma moça com quem você vai se relacionar, um rapaz que você vai se relacionar, eu estou falando para as meninas, você vai respeitar ele, você vai respeitar ela. E eu acho que o respeito é a primeira coisa que a gente quer falar, e a obediência. E daí diz assim, ó, esposa, obedeça ao seu marido, versículo 22, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve ser obediente em tudo ao seu marido. Moças, nós estamos numa época em que falar de mulher obedecer o marido parece a coisa mais quadrada do mundo, mais antiga do mundo, mais contraditória de todas. E a NTLH usa o termo obediência, na outra tradução diz seja submissa. Nessa época, nós tivemos essa semana agora o Dia Internacional das Mulheres. E o que o feminismo tenta dizer hoje em dia? O machismo tenta dizer que o lugar da mulher é na cozinha. E o feminismo tenta dizer que a mulher pode tudo. E que ela pode mandar em tudo. E os dois extremos são complicados. Tanto o machismo como o feminismo não foram criados por Deus. Porque Deus não criou um regime de autoritarismo nem do homem nem da mulher. Mas aqui fala de uma relação como a relação de Cristo com a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Quem aqui é a igreja? Levanta a mão. Você não ama Jesus? Você não quer obedecer a Jesus? Por que você obedece a Jesus? Porque Jesus te ama. E tu sabe que Jesus quer o melhor para ti. Então tu não acha ruim obedecer a Jesus. Porque Jesus quer o melhor para ti. E tu te entregou para Jesus porque tu quis, ninguém te obrigou. Assim também uma moça, quando decide entregar sua vida para um homem no casamento, se tornando a sua esposa, isso começa já quando começa a flertar, quando começa a olhar, namorar e pá. Então, quando a moça decide fazer isso, ela deve fazer isso por amor. E deve se deixar ser conquistada por amor. Só que o cara tem que amar que nem Cristo amou. Depois a Thaís vai falar sobre isso. Então, a mulher ser submissa a Cristo, como a igreja é submissa a Cristo, a mulher ser submissa a seu marido, não é uma escravidão, se o marido for um marido cristão. Se o teu namorado for um namorado cristão de verdade, se ele amar a Cristo, ele não vai passar do limite contigo, ele não vai te maltratar, ele não vai te bater, ele não vai abusar psicologicamente nem fisicamente de ti. Se ele for cristão, ele não vai tirar casquinha de ti, passar a mão e tentar te levar para a cama. Se ele for cristão, ele vai esperar a hora certa, vai te honrar e vai te amar para sempre, vai cuidar de ti. Porque é isso que um homem cristão deve fazer, agir como Cristo agiu com a igreja. Nesse contexto, a mulher ser submissa ao seu marido é uma bênção. Porque ela apenas está debaixo da autoridade de alguém que lhe ama, que lhe protege, que lhe cuida. Então, falando sobre as mulheres, olha só o que diz o versículo 33. Efésios 5:33 diz assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Teve um irmão que fez uma pesquisa, ele fez uma
pós-graduação sobre família. E ele estava falando para nós num almoço, né, Thaís? Que foi feita uma pesquisa de uma universidade com os homens. O que um homem deseja de uma mulher? E o que uma mulher deseja de um homem? E a pesquisa com as mulheres, a primeira coisa que apareceu foi: eu desejo ser amada. Eu desejo ser tratada com carinho, com amor. Meninas, vocês gostam de ser tratada com carinho, com amor? Sim ou não? Então as meninas que gostam de ser tratadas com carinho, com amor, levanta a mão aí. Que legal, as outras vocês podem bater, tô brincando. Não pode não, não pode não. Todas levantaram a mão. E com os homens foi feita uma pesquisa. O que vocês esperam de uma mulher com quem vocês vão querer dividir a vida de vocês? E a palavra que mais apareceu foi respeito. Todo homem, ou a maioria dos homens entrevistados, esperavam ser respeitados. Então é interessante que esse versículo bíblico fala isso, que o homem deve amar, dar amor, carinho, afeto. Não que a mulher não deva amar seu marido, mas é interessante que Deus fala que o homem, a principal característica que tem que dar é amor. E a mulher, a coisa que ela mais tem que dar é respeito. Porque são as coisas que o outro mais espera. E sem ninguém fazer uma pesquisa, a Bíblia já dizia isso. Porque aquele que sonda os corações, que é Deus, orientou a escrita da Bíblia. Ele escreveu isso aqui através de homens. Então, quando fala aqui de dar amor e respeito, é o que Deus espera. Porque a família é um projeto de Deus. Eu vou deixar a Thaís falar, senão ela vai me fulminar com o olhar dela. Olha o olhar de uma mulher quando ela não quer dizer que está querendo, assim, com todo o respeito, chamar a tua atenção, entendeu? Olhe para mim, isso aí. Tem mais tempo? Não, deixa tu falar um pouquinho, depois eu falo de novo. Eu amo minha esposa. Viu? Ele está discutindo a relação aqui, nós estamos discutindo a relação. Então, gente, vamos partir para o marido. Algumas meninas vieram me falar no último encontro que a gente teve aqui das gurias. Quem teve aqui no encontro das meninas? Com alegria e motivação, por favor. Isso aí. A gente convidamos próximo mês, provavelmente vai ser dia 8 de abril, tá? Vamos ter convidadas também para falar. E aniversário do Dionísio, a gente não posso odiar mais, que dia 1º é Páscoa. É uma função com data, né? Que complicado. Mas, enfim, vou faltar o aniversário do Dionísio para vir aqui. Ai, Jesus. Tá, enfim, nós conversamos o quê com as meninas aqui? Nós estávamos falando sobre amor verdadeiro, né? E isso foi uma coisa que chamou muita atenção, porque nós identificamos a raiz dos problemas do amor. E em Efésios também fala muito a respeito disso, e reflete através dessa palavra sobre os maridos. No 25 diz: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Como Cristo faz como Cristo faz com a igreja, isso mesmo. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Então, gente, aqui mostra muito claramente, falando continuamente a respeito do amor, porque começa dizendo: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja.
Lá em 1 João, quando nós meditamos nesse encontro que nós tivemos sobre as meninas, falava sobre o amor verdadeiro. E nós chegamos a uma conclusão que nós não sabemos amar verdadeiramente. Eu primeiro cheguei a essa conclusão e depois até passei para as outras como testemunho, porque quando nós temos medo de aceitar a opinião dos outros, de aceitar a obediência da palavra e de viver o que elas nos diz, é porque nós temos medo. E o perfeito amor lança fora todo medo, e se nós temos medo, nós não sabemos amar verdadeiramente. Porque se nós cremos que Deus nos deu como esposa para um homem, e se nós cremos nesse amor que esse homem tem por nós, como Dionísio falou, crendo que é um homem de Deus, lógico, né? Princípio de tudo. Não adianta querer pular esse princípio. Crendo que é um homem de Deus, que vai amar a igreja, vai amar Cristo, vai nos amar também. E esse relacionamento de amor envolve aceitação, porque nós confiamos. Mesmo que muitas vezes eu não concorde plenamente com o que o Dionísio diz, por amor e por saber que Ele quer o melhor para mim, eu não vou ter medo de fazer o que Ele me pede, porque eu creio que a palavra diz que o amor verdadeiro lança fora todo medo, e eu creio que Ele me ama como ama a igreja. Então, o amor está permeando essa relação do homem e a mulher. E isso que é muito importante nós frisarmos, porque essa questão da submissão, ela é tão batida, porque infelizmente as mulheres foram tão maltratadas pelos pais, pelos tios, ou pelas próprias mães foram ensinadas mal, onde não podem confiar no marido, não pode depender do marido, nem emocionalmente, psicologicamente, muito menos financeiramente, que nós não queremos depender de forma alguma de um homem. Além da pressão que o mundo nos faz, como ele falou a respeito da questão feminista, onde as mulheres foram, no passado, tão maltratadas, que elas se identificaram como um ser igual, porque trabalhavam, estudavam, e poderiam ir além. E nós sabemos que, muitas vezes, as mulheres se destacam no mercado de trabalho pela dedicação, pela disciplina, né? E ainda por não ter esse reconhecimento no mundo, nós trazemos o mundo para dentro da igreja. E é essa forma errada de nós pensarmos sobre o relacionamento que nos faz sofrer, que nos faz, assim, não querermos aceitar o que o outro nos diz como a verdade e não queremos acreditar e confiar no que o outro nos fala. Em 1 João também fala que quem acredita no verdadeiro amor de Cristo não acredita no castigo. E o castigo, muitas vezes, é algo que nós levamos para a nossa vida, porque nós fomos muito castigadas. Muitas mulheres foram muito castigadas, principalmente emocionalmente. E como nós vamos confiar numa figura masculina se nós perdemos totalmente o conceito do que é perfeito dentro da figura masculina? Como nós vamos confiar num homem se nós nunca tivemos uma referência de homem positiva? Por isso, muitas vezes, os homens, quando querem pregar a palavra para uma menina, falando da submissão, falando que mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar do filho, lavar louça e fazer comida, né? É uma distorção na brincadeira que essa menina, muitas vezes, vai levar para o mais íntimo do ser dela. Por quê? Porque ela não vai perceber isso como uma brincadeira, como uma forma de induzir a uma verdade. Ela vai perceber aquilo como ele quer continuar a mesma saga que a minha mãe viveu em casa. Então, nós temos que cuidar muito quando nós falamos com alguma mulher, uma jovem, sobre o que nós queremos que ela seja. Por exemplo, quem está namorando ou quem está se relacionando, quem tu quer que ela seja no relacionamento como esposa. Porque tu pode estar ofendendo e tocando na raiz de uma amargura, onde ela sofreu no passado por não ter vivido um amor verdadeiro. Então, homens têm que ser sábios nessa questão. Na verdade, nós ensinamos pelo amor. Muitas vezes eu e o Dionísio, com muitos de vocês, nós vemos coisas erradas e não falamos, porque sabemos que quem convence é o Espírito Santo. Então, vocês têm que ter essa mesma paciência e essa mesma dedicação de esperar o Espírito Santo convencer, né?
Muitas coisas eu não concordo com o que o Dionísio fala, ou quer fazer, mas nós conversamos e depois de um tempo eu espero, porque eu sei que quem vai convencer ele não vai ser eu. As nossas palavras nunca vão convencer. O que vai convencer é o que está em nós, e é através de nós, como que nós vamos agir na nossa relação. E por isso que essa questão do respeito e do amar e do carinho é muito importante. Porque para a mulher é muito importante a questão dos gestos, dos atos carinhosos. E para os homens é muito importante a questão do falar, do admirar, do reconhecimento. E essa questão nós também temos que aprender a lidar com isso, com as diferenças entre os dois sexos, porque há essa diferença. E mesmo sendo cristãos todos aqui, nós ainda somos homens e mulheres. E ainda os nossos hormônios funcionam da mesma forma, a química do nosso cérebro funciona da mesma forma, e nós apenas tratamos espiritualmente, mas nós pensamos iguais a qualquer outro homem e mulher. E cabe a nós conversarmos e moldarmos isso, para não vivermos dentro de uma mentira, onde o homem continuamente vai acusar a mulher na palavra, dizendo que ela só pode ficar em casa, que ela só deve trabalhar e cuidar, não deve trabalhar, só cuidar dos filhos, e onde as mulheres continuamente vão acusar os homens, dizendo que eles devem trabalhar e sustentar a casa. E daí se torna um cordão de guerra, um de cada lado puxando a necessidade que convém. No livro A Caminho do Altar, a gente fez uma pesquisa e um pregador nos comentou, momento de propaganda, e um pregador comentou que as duas coisas que o diabo mais tem usado para investir contra a família é o homem ser fraco e a mulher ser forte. Porque quando a mulher é forte demais, ela inverte os valores e quer mandar nos homens. E quando os homens são fracos demais, eles deixam as mulheres mandar. Então, nós temos que saber achar esse meio termo disto, né? Nós vamos aprender no dia a dia, como nós vamos falar com um casal depois aqui. Nós vamos aprender na palavra, aprender crescendo e vivendo, mas muito nós vamos aprender quebrando os preconceitos e os mitos, porque nós não podemos viver só na lei, nós precisamos viver no amor também. Antes de passar para as perguntas, talvez tu pense assim, vim falar de eles e elas, estão falando só de casamento, de casado, marido, esposa. Cara, eu não tenho nem namorada. O que estão falando de casamento? Uma das primeiras coisas que diz no livro A Caminho do Altar, que se você comprar, que ele fala sobre namoro e noivado na presença de Deus, ou pedir emprestado, se não a gente dá de presente. Hoje nós vamos sortear um aqui no final. Primeira coisa é a seguinte: na Bíblia não existe a palavra namoro. Então é proibido namorar? Não é isso que eu estou dizendo. O mundo inventou essa ideia de namoro como é hoje, onde as pessoas apenas aproveitam o outro, sem compromisso nenhum. A Bíblia fala de família. E as pessoas, quando se prometiam em casamento ao outro, isso era chamado de noivado. Para um cristão hoje, quando você começa a namorar com uma menina, é como se você estivesse noivo dela. Porque a gente não brinca com o sentimento dos outros. As pessoas são sagradas para nós, porque elas são imagem e semelhança de Deus. Se eu não brinco com Jesus Cristo, eu não vou brincar com uma menina. Não vou brincar com um menino, com o coração dele, com o coração dela. Então é algo muito sério que nós estamos falando. Por isso que nós estamos falando de família. Porque a família é o projeto mais lindo que Deus criou de todos. Gente, a família é um ambiente de proteção, de carinho e de bondade. E tu vai dizer, mas a minha família não é assim. Que triste. Porque foi assim que Deus sonhou que fosse a família. Só vou ler uma coisa para ti antes de nós entrar nas perguntas. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, versículo 21. Primeiro dá para ler Gênesis 1, 27. 1, 27. Diz assim, no 1, 27 primeiro, na NTLH.
assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Na outra tradução diz a sua imagem e semelhança. Ele os criou homens e mulheres. E no outro versículo, a primeira coisa que diz assim: e os abençoou. Então, quando Deus criou os seres humanos, Ele criou homem e mulher. E os dois são a imagem e semelhança de Deus. Deus não é homem e nem mulher, porque Deus é espírito. Mas a semelhança de Deus é o homem e a mulher juntos. O homem sozinho não é a semelhança de Deus. E a mulher sozinha também não é a semelhança de Deus. Porque eles são incompletos. A mulher tem características que o homem não tem, graças a Deus. Aleluias. E o Samuel fez uma cara ali. E o homem tem características que as mulheres não têm. As mulheres não disseram nada. Mas é verdade. Olha só. Ainda bem que não é todo homem. Glória a Deus. Senhor, obrigado. Então olha só. Os homens, eles suportam algumas coisas que as mulheres não suportam. E as mulheres suportam outras coisas que os homens não suportam. As mulheres têm algumas características. Por exemplo, a mulher, ela é sensível e ela tem tipo um radar, ela percebe tudo. Tudo, ela sabe a cor da roupa que eu estou usando. Eu não sei a cor da roupa de ninguém. Se eu fechar o olho, eu erro de todos. Elas percebem como que o outro olhou e pensam no que eles estão pensando. E às vezes elas pensam no que o outro está pensando, que ela está pensando, que ele está pensando. É assim. As mulheres são assim. Já os homens não, eles são tipo um cavalo. Vocês estão olhando para o negócio, é aquilo. Entendeu? A gente é assim. Mas em compensação, a gente tem foco. A gente começa a fazer uma coisa, a gente pode fazer por 100 anos aquela coisa. A mesma coisa todo dia, não tem problema. O que a gente faz? Então, a mulher é diferente do homem, graças a Deus. E por essas características, quer sentar aqui com nós, filha? Quer vir aqui? Vem aqui. Com o pai e com a mãe. Senta aqui no meio. Bota ela aqui para nós. A Laura acabou de acordar. Oi, Laura. Vocês vão ter filhos um dia? Amém? É uma bênção, cara. O dia que tu tiver um filho, tu vai entender o amor de Deus. Obrigado, irmã Marlene. Vem cá, Laurinha. Senta aqui, no meio do pai e da mãe. Quer sentar aqui? Isso, tá bom. Pode sentar aqui. Então, olha só, o homem e a mulher são diferentes. A Laura é uma menina. Ela já nasceu menina, graças a Deus. Porque todas as pessoas nascem homem ou mulher. Daí, ela tem vários amiguinhos que são meninos. E daí, nessa idade, eles são muito autênticos e tem pouco, filtro. Então, quando a Laura tinha 2 anos, ela ia brincar na casa de um amiguinho. Nós temos lá o Arthur, tem o Pedro. Por exemplo, o Pedro tem a idade dela mais ou menos. A Laura estava lá com a bonequinha. Uma bonequinha com a outra. E o Pedro pegava os carrinhos. Tocava longe. A brincadeira dele era tocar coisa longe, entendeu? E pegava os carrinhos e fazia assim. Brincava com o dinossauro. E ela, bonequinha, entendeu? São dois mundos totalmente diferentes, mas que depois se convergem, que se completam, entendeu? As meninas são princesas, os homens são meio ogros assim. A gente é assim. Claro, alguns são um pouco mais sensíveis, outros menos. E a gente vai melhorando com a vida também, graças a Deus. Sabia? Algumas parecem a Fiona, meu Deus. O Madian é mau, cara. Mas agora o Madian está namorando. Está comprometido com uma princesa. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é Gênesis 2, 21. Eu ia ler isso e esqueci. 2, 21, rapidinho, para nós poder ler as perguntas. Vamos lá. 2, 21 diz assim: então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessas costelas, o Senhor formou uma mulher e levou ao homem.
Então o homem disse: agora sim, essa é a carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Então, vocês veem a satisfação de Adão quando ele vê Eva? Ele parecia uma pessoa que estava triste, cansado, bravo. Tipo, Deus fez uma cirurgia nele, tirou uma costela. Ele podia dizer: ah, Deus, para que isso? Não, ele olhou para ela e disse: agora sim, Deus caprichou. Cara, Deus caprichou. Isso que ela era tipo um clone dele, né? Só que mulher, né? Então, há uma alegria que Deus criou para o homem e a mulher. Há uma alegria quando um homem e uma mulher se encontram com esse mesmo olhar que Adão e Eva se encontraram. Que alegria é essa? É a alegria de saber de que Deus colocou a pessoa que vai dividir a vida contigo. É uma alegria quando você encontra isso. É uma alegria quando a gente vê essa pessoa chegando perto de nós. Porém é uma tristeza quando a gente vê que essa pessoa, que a gente talvez pensava que era assim, não se compromete conosco. Então, para evitar frustração, para evitar que as pessoas sejam usadas, Deus criou uma coisa linda, chamada casamento. Aqui continua dizendo assim no texto, se você continuar o texto ali. Gênesis 2, 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Dá para cortar o Madjar no meio e ele continuar vivo? Não. Ele é uma só pessoa. Ele precisa ser completo. A mesma coisa o homem e a mulher depois que se casam. Deus criou o casamento para ser para toda a vida. E as pessoas não devem descartar umas às outras. Isso é uma lei de proteção, para que as pessoas possam ter alegria e cuidar uma das outras. Porque um dia eu vou ficar velho. E a Thaís também. E nós vamos precisar cada vez mais do cuidado um do outro. Hoje nós cuidamos da Laura. Quando ela crescer, e nós estivermos bem velhinhos, ela vai cuidar de nós. Vai, né, Laura? A cara dela. Então, olha só, essa é a família, Deus criou dessa forma, é uma rede de proteção. Assim deveria ser. Amém? Então, tá, vamos passar para as perguntas? Ou tu quer falar alguma coisa antes? Nem fala. Não, eu só quero terminar dizendo essa parte, né? Dizendo que nós precisamos sempre resolver nossos conflitos do passado. Muitas das coisas que nós levamos para o casamento tem a ver com o que nós vivemos na nossa vida e família de solteiro, com os pais, com as mães, enfim. E isso nós percebemos muito quando nós conversamos com jovens, muito no curso de namorados e noivos, que a maior parte dos problemas que existem durante o noivado e também no casamento, que perpetua, é porque foi mal resolvido o passado em casa, na sua família. Então, precisa ser resolvido isso, precisa ser passado a limpo, traumas, conflitos. Como eu disse, muitas vezes os meninos fazem brincadeiras com as meninas e elas levam para um lado ofensivo, porque no fundo elas já estão sofrendo com aquilo dentro da própria casa. Então vamos cuidar o que a gente fala, como que a gente conduz essas conversas, porque nós não sabemos o que acontece na intimidade do outro. E às vezes o outro pode estar sofrendo por algum motivo, alguma situação. E isso não precisa ser necessariamente só as meninas. A gente sabe que tem muitos homens que dentro da sua casa não tem referência de mãe, tem dificuldade com o pai, e isso também vai interferir com o marido. E é importante a gente resolver isso. Uma vez a Thaís queria comprar uma bolsa. E eu vou contar uma história. E daí a gente estava num aperto financeiro, tinha recém-casado, pouco dinheiro. E eu conhecia pouco ela, porque quando a gente casa com alguém, mesmo estando 2 anos e meio namorando, e mais 1 ano de amigo, tu ainda não conhece bem a pessoa. Estou 10 anos casado com a Thaís, fazem 13 anos e meio que a gente se conhece, e eu ainda não conheço ela perfeitamente, ainda estou aprendendo.
Mas assim, daí era o primeiro ano, a Thaís queria comprar uma bolsa. Que a bolsa dela estava um lixo, estava assim, acabada. Só tinha uma bolsa e estava acabada. Sabe aquela bolsa assim que parece que passou pela guerra? Tipo isso, sim, sabe? Era a Thaís e os farrapos. Daí, só que eu era o cara que cuidava do dinheiro em casa, né? Tipo, nós dois recebia, pegava o dinheiro botava na mesma conta e eu pagava as contas. Na verdade, eu não precisava fazer muito cálculo, era só assim, ó. Entrou dinheiro, eu pagava as contas, acabou o dinheiro. Era simples. Era bem simples, assim. E às vezes eu tinha que escolher alguma conta para não pagar. Era mais ou menos assim. Então, não tinha como que escolher o que investir, nada disso. Tá, daí, a Thaís chegou em mim, amor, eu preciso comprar uma bolsa. Eu estava estressado. Aqueles dias que as contas estão ali. E eu disse, não vai dar. Estamos apertados, não sei o quê. Aguenta aí mais um pouco. Daqui a pouco fui ver, ela estava num cantinho triste. Os olhinhos cheios de lágrimas. Eu disse, o que foi, amor? Só disse para esperar um pouquinho. Nós vamos comprar a bolsa. O meu padrasto sempre dizia para minha mãe que ia dar no outro mês uma coisa e nunca dava. Coitadinha, ela tinha passado assim, ela cresceu com um padrasto. E sempre dizia que outro mês ia comprar aquilo e nunca fazia. Então eu entendi uma coisa, que ela tinha sofrido nessa área. E que eu tinha que cuidar mais como eu lidava com essas coisas. Porque às vezes um não meu, mesmo sendo um não por situação financeira, tinha que ter sido melhor explicado, conversado. Amor, aqui estão as contas, vou te mostrar. A gente vai comprar, só que vamos, né? Então, a gente começou a fazer diferente. Eu deixei ela um tempo administrar as contas em casa. Como era muito simples. E ela fez uma administração bem legal. E no outro mês ela chegou e disse assim para mim, ao invés de ficar brava, meu Deus, não sei como é que tu consegue lidar com essa casa. Não sobra nada. Eu disse, agora tu viu. Mas daí também ela começou a dizer, agora nós vamos começar a orar, Deus vai ter que fazer alguma coisa. Eu disse, glória a Deus, vamos orar então. E ela fez sobrar. Ela começou a economizar, cortar coisa, desligava a luz, fazia isso, tem que diminuir teu banho. E economia doméstica. E sabe que o dinheiro na bolsa dela se multiplica, cara. É sério. É sério. O dinheiro na bolsa da Thaís sempre tem. É incrível. Eu vou dizer um negócio para vocês, é incrível. É incrível. Multiplica. Tu quer ver ter dinheiro? Vai na bolsa dela. Eu não sei como. Ela gasta, na minha opinião, mais que eu e sempre tem. É incrível. Deus tem uma graça na vida dela. Então assim, eu dou umas latinhas e multiplica aquilo. É mais ou menos isso. Vou deixar a Letícia começar as perguntas. Faz uma pergunta para a Thaís. Não, tem bastante. É que tem umas aqui para quem interessa, mas... Essa é para ti. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Então? Então tá. É normal todos os homens serem tão desligados do mundo? E eu tenho uma pergunta semelhante aqui, que não sei se é tão engraçada. Por que os jovens homens agem como meninos e não como homens? Viu como precisa de cura aqui? Cura, libertação, transformação da mente. Ainda bem que é anônimo, né? Daí as pessoas se encorajam. Gente, provavelmente, essa pessoa aqui já sofreu também na mão de meninos, ou com o que ouviu de meninos. É aquela famosa frase que eu disse, né? Cuidado com o que falam, as brincadeiras que fazem, porque isso pode realmente trazer à tona situações que fez sofrer. Enfim, eu creio que o que acontece, como eu disse antes, né? A cabeça, a mente do homem e da mulher é diferente. Muitas vezes esse desligamento é por falta de ter uma necessidade de um compromisso específico, né? Algo que não está fazendo por algum motivo. Daí resta saber o que tem por trás, né? Com quem mora, trabalha, faz o quê? Porque a gente sabe que quando a pessoa tem a cabeça e a mente muito ativa, ela aprende a se organizar melhor, ela vive melhor com os demais. E então, enfim, acontece uma série de coisas que fazem um amadurecimento desses homens também.
Então, isso não é generalizado, né? É em algumas situações. Então, essa pessoa, se tem alguma coisa em específico em relação a alguém, depois a gente pode conversar também para ver o que tem por trás disso tudo, né? Mas são as diferenciações entre homem e mulher. Daqui a pouco o que ela pensa como prioridade, ele não pensa como prioridade. Daí precisa ser conversado. Tem uma para o Dionísio aqui. Não, senão... Tem. Por que homem gosta tanto de futebol? Por que que homem gosta tanto de futebol? Eu sou o único homem que não gosta de futebol. Por isso que a Thaís é tão feliz. Olha a cara dela. Ô, sério, final de Copa do Mundo, ou semifinal, né? Porque o Brasil nem foi pra final. Daí, tá lá a Thaís olhando o jogo e o Dionísio dormindo. Sério, lá em casa é assim. Pá, hoje tem um jogo do Inter importante. Ela aqui, ó. E eu dormindo. Então a gente... Cada homem é diferente, cada pessoa tem seus hobbies, seus gostos, eu acho que isso é normal. Há uma cultura também do que é incentivado para os homens, do que é incentivado para as mulheres. Uma coisa que a Letícia perguntou ali, não foi ela que perguntou, alguém perguntou, ela leu. Por que os homens são tão... Sabe que se fala disso, né? As meninas têm, parece que um amadurecimento um pouco mais cedo. Por isso, geralmente, as meninas se envolvem com rapazes mais velhos. Porque geralmente a idade mental não regula. Tá? Então assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem os grupos aqui e eu circulo. Daí, por exemplo, tem os grupos das meninas que têm 18, 19, 20 anos. Eu vou ali, elas estão falando de faculdade, de trabalho, das coisas de oração entre elas. Pá, eu vou ali entre os guri. Cara, o papo é videogame. Pokémon Go. Pokémon Go. Não, pá. Cara... Né? Parece piada, as meninas pensando no futuro, pai, os caras viajando na batatinha, entendeu? Daí a menina se aproxima do cara, pensando assim, pá, menina legal, menina de Deus, ele é legal, ele é de Deus, só que ele está em outra vibe ainda, entendeu? Uma vez eu tinha uma colega de trabalho, ela nem era cristã, e ela disse assim, ó, terminei com meu namorado. Daí eu disse, por quê? Nós estamos há 5 anos juntos. Tá? E daí que a gente falou que a gente ia casar, e eu guardo todo o meu dinheirinho, e ele comprou um skate. Daí eu disse, acaba com o cara mesmo, isso aí não te merece. Então, outra pergunta. Bom, assim, ó, as perguntas que a gente está fazendo, tá? Primeira coisa, se tu teve a coragem de perguntar, tenha coragem de ouvir a resposta, tá? E tenha coragem de buscar mais, porque aqui a gente não vai conseguir falar de todas as coisas, tá? Então é uma resposta genérica, né, Dionísio e Thaís? Uma resposta bem genérica. E vocês podem vir conversar com eles, conversar com outros amigos, né? Cada caso é um caso. Tem os nossos obreiros, tem o Bruno, o Kleber, o Raul. Tem tanta gente que pode ir conversando também, né? Principalmente nós entre homens, às vezes a gente fica muito quieto. Uma pergunta... E aí eu vou tomar a liberdade de fazer um pequeno comentário. Porque tem a ver com um casal que talvez nem tenha a ver com um casal, tá? Não sou mais virgem, por essa razão não sou mais puro diante de Deus. Eu vou responder essa pergunta porque ela é muito importante, porque ela às vezes, quando chega lá na época do relacionamento, ela acaba sendo um problema, tá? Tanto para a pessoa que pensa, a pessoa que no caso praticou, que teve a relação sexual antes, como a outra pessoa não está preparada também. E eu já, de alguma forma, eu já passei por isso, tá? Olha só, pureza não tem a ver com virgindade. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui. Todo mundo que é puro, necessariamente é virgem? Não, às vezes existem pessoas que não são mais virgens, que já tiveram envolvimento por um erro, fizeram relação sexual, mas que se arrependeram e que tiveram a sua vida restaurada e hoje são pessoas puras. E o contrário, todo mundo que é puro nunca teve relação sexual, também é mentira. Existem pessoas que nunca tiveram relação sexual e que não são puras. Existem pessoas que fazem de tudo menos sexo.
E isso também, diante de Deus, a gente tem que olhar a quem está direcionando, para quem que a gente, em última instância, para quem que a gente está sendo subordinado. É a Deus e não as pessoas. Então, antes de pensar o que as pessoas pensam, essa pergunta tem muito a ver com o que as pessoas pensam, vamos pensar como Deus pensa a respeito de nós. Tá? E para o Dionísio, a pergunta é a seguinte, e tem a ver com a pergunta que ele acabou de ler, que ele acabou de responder. O que significa o homem ser cabeça espiritual do lar? E o que eu tenho que ter ou ser para conduzir um relacionamento como o homem? Boa. Não, um livro isso, né? Primeiro bota lá na Bíblia, 1 João 1,9, bota no telão. Só para ser rápido aqui, só para continuar o que tu colocou antes de eu entrar na questão da autoridade espiritual. 1 João 1,9 fala uma verdade, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Na outra tradução diz, nos purificará. Eu conheço pessoas que andaram com uma vida toda errada, mas que entregaram sua vida para Deus, e essas pessoas são puras, porque têm o seu coração em Deus. E eu conheço jovens que estão dentro da igreja e nunca transaram, mas têm o coração cheio de pecado. Então cuidado com o teu julgamento. Lembra do que nós falamos sobre aqueles 2 irmãos? O que falou para o pai uma coisa e fez outra, e o que falou outra e fez outra? Vocês entenderam? O que importa não é o que tu fala, mas é o que tu faz. E é o teu último estado. Se você se acertou com Deus, ninguém tem o direito de te julgar. E se um rapaz olhar para ti, menina, diferente, por causa disso, ele não te merece. Ele não entendeu o propósito de Deus. Tá bom? Então, ainda não é o tempo dele para ti. Talvez ele seja a pessoa certa, mas não está no tempo certo ainda. Ele tem que amadurecer. É a mesma coisa para as meninas, porque um rapaz que já teve relação também é a mesma situação. Por que essa situação machista que só a mulher não pode? Pecado é pecado para o homem e para a mulher. Pecado é pecado. Tem casais que têm filho, o homem, filho e a mulher não pode sair, mas o rapaz deixa solto. Não é assim. Pecado é pecado. Então, voltando à questão da autoridade, o que um homem precisa? Ele precisa ter Jesus. Ele precisa amar Jesus. Se tu amar a Deus acima de todas as coisas, tu vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo inclui a menina que tu vai te relacionar para casar. E aí tu não vai ser um autoritário, tu vai ser uma autoridade. Sabe qual a diferença de um ditador para um líder? O ditador impõe a sua vontade. O líder conquista o direito de liderar as pessoas e que elas façam a sua opinião, a sua vontade valer. O líder conquista o respeito. No relacionamento cristão, o homem deve conquistar o respeito da mulher para liderar a família. Isso é a visão de Deus para os homens. Eu disse, mais uma de cada. Vamos tentar ler 2 ou 3 juntas para a Thaís. Sobre sexualidade. Por que fazer sexo antes do casamento é pecado? Se sexo antes do casamento é pecado, por que depois pode ter? E o sexo é aliança para o casamento? Adão e Eva fizeram sexo antes do casamento? Sim, mas eu vou começar a resposta. Eu creio que esse tipo de pergunta mostra muito a confusão, né, que tem na cabeça dessa pessoa. Porque quando o Dionísio começa a falar, mas é uma pessoa, né, é um jovem, mas é uma pessoa. Quando o Dionísio começa a falar a respeito do amor, né, que nós falamos do amor verdadeiro e a questão do papel do homem e de amar independente da questão da virgindade ou não, porque nós amamos o ser e não o que ela tem para nos oferecer. Nós também falamos sobre a nossa própria proteção. E antes do Dionísio falar a respeito da palavra, né, e passar para vocês até referência bíblica sobre isso para pesquisa, eu tenho para dizer que é uma proteção nossa isto.
Não é um mandamento, é um princípio. Quando nós meditamos nos princípios, quando nós meditamos nos mandamentos, desde lá do povo, né? Desde lá do deserto, onde não coma isso para não ter doenças, não faça isso para não adquirir outra coisa que vai ser prejudicial ao nosso corpo, isso também inclui. É uma proteção para você mesmo, né? E o sexo foi instituído, mas após o casamento, justamente porque não existe namoro na Bíblia, existe casamento. Nós, digamos, facilitamos isso para que as pessoas possam se conhecer nesse período do namoro e noivado. Muitos não namoram, partem direto para o noivado. Isso daí é um cuidado que as próprias pessoas devem ter no seu relacionamento para saber se controlar diante da carne, né? Mas isso é uma proteção, porque quando a palavra diz que quando nós estamos unidos sexualmente, nós somos uma só carne, você também tem junto com aquela pessoa todos os prós que vêm junto naquela situação. Você vai ter um pedaço da alma dela com você, e ela vai ter um pedaço da tua alma com ele ou com ela. E quando isso acontece, nós sofremos quando há ruptura. Por isso que muitos casais que mais sofrem, e nós muitas vezes não precisamos nem perguntar se tiveram relacionamento fora do casamento. Os que mais sofrem na área sexual foram casais que tiveram relacionamento antes, porque eles foram além do princípio, eles não se protegeram e por isso estão sofrendo. Então, não quer sofrer, obedeça as escrituras, obedeça os mandamentos. Essa é a palavra de Deus. E nós devemos seguir o princípio da obediência para obter as promessas. Crendo nisso, não precisamos ter muita argumentação. Nós precisamos crer nisto. E o princípio também é simples. Para começar, Adão e Eva, quando é que eles casaram? No dia que eles se conheceram, eles se casaram. Não havia sociedade nem convidados, eles eram os únicos dois seres humanos. Não tinha até bilionários, Deus né? fez o Adão para Eva, e a Eva para Adão, entregou eles, pronto. Eu acho que naquele mesmo dia eles começaram já a se conhecer e logo tiveram relações. Porque os dois eram adultos, estavam prontos. E Deus fez um para o outro. E o sexo, ele não é pecado dentro do casamento. Então Adão e a Eva tinham relação sexual e não era pecado. Eles estavam no paraíso e não era pecado. Porque o sexo, ele é uma coisa maravilhosa criada por Deus. O sexo não é pecado. O sexo foi criado por Deus. É prazeroso porque Deus decidiu que fosse. E ele é bom para unir duas pessoas. É maravilhoso. Agora, fora do casamento, antes do casamento, ou com alguém que não vai ser teu marido ou tua esposa, é uma maldição. Porque tu está entregando um pedaço de ti para outra pessoa. Então, é uma maldição. Me diga uma menina que teve relação com alguém antes do casamento e não deu certo, se ela não se sentiu usada depois, se ela não se sentiu suja. Mesmo que a cultura diga para o homem que isso é normal, pergunte se a primeira menina que ele se envolveu, se ele não criou nenhum laço com ela. Isso é normal. Então o que acontece? Porque Deus fez o sexo para ser uma união profunda entre duas pessoas. Ele é uma ligação de alma entre duas pessoas. Tanto que Jesus disse, se um homem vai e tem relação com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela também. Então, isso é algo muito profundo. Por isso que Deus institui o casamento. Para que você, com a pessoa que você escolheu, passar o resto da sua vida, você escolheu. Deus não vai obrigar você a escolher ninguém. Você escolheu, essa pessoa te escolheu. Hoje não é mais pai nem mãe que escolhe, você escolheu. Então você se entrega para essa pessoa se entrega inteiramente para você. E vocês estão debaixo da bênção de Deus, felizes, sendo abençoados. Não só num ato de um momento, mas de uma vida toda. Não dividindo só a cama, mas dividindo os sonhos. E também a cama, que é algo maravilhoso. Então, o que eu posso dizer para vocês? A gente não precisa ter medo de falar sobre sexo, porque o sexo foi Deus que criou. Quando Deus fez o Adão e a Eva, no versículo 25 de Gênesis 2, vocês vão ver que ele diz, crescei e multiplicai-vos. A primeira ordem que ele dá é para fazer filho, cara. E para fazer filho, como é que faz filho?
Não, o Adão e a Eva fizeram inseminação artificial. Naquela época era assim, ó, bota a mãozinha. Não vou botar nada. Não vai dar certo. Faz as perguntas, Major. Mais uma rodadinha. Depois nós temos 2 convidados para entrevistar aqui. E vai ter pergunta que vai ficar para outro dia aí. Meu Deus. Mas tem boas perguntas. É legal. Bom, tem uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp. WhatsApp. Bem legal. E assim, ó, gente, o Dionísio mostra de novo o livro. O Dionísio mostrou o livro, eu li o livro. Eu li o livro antes do Dionísio lançar ele. Que eu fiz uma revisão crítica. E aí, eu indico para vocês, sabe por quê? O que o Dionísio está falando aqui, ele está falando em 40 minutos. O livro tem a experiência que o Dionísio teve do namoro, noivado e casamento com a Thaís. Então, ali tem praticamente 10 anos de experiência. Então, vale a pena comprar o livro. Quando a gente às vezes, olha um livro e fala, coisa chata. A pessoa está, na verdade, expressando, através de um livro, experiências que ela teve durante muito tempo. Eu trouxe um livro também para indicar para vocês. Assim como o livro do Dionísio e da Thaís, ele é muito bom. Ele é o propósito da família. E eu estava lendo ele no trem. Eu já li, eu estou lendo de novo, porque eu gosto muito disso. Então, é do Luciano Subirá. E depois a gente pode colocar também um postzinho com os livros que a gente indicar para vocês aqui hoje, para vocês conseguirem ter acesso, tá? Viu, gente? Na lojinha tá R$15, viu? Preço promocional. Viu? O do Dionísio, né? O outro ainda não. Ainda. Mas vai. Sim. Tem bastante livro sobre relacionamento, quem quiser dar uma passadinha ali. As 5 linguagens do amor, que eu já comprei. Tem pra casal e pra solteiro também. É isso aí. A gente tem que se preparar, gente, tá? Eu sei que o Dionísio e a Thaís estão falando bastante, talvez quem não está em relacionamento está pensando, mas e eu? Cara, se prepara. Menina, se prepara antes já. Sabe, eu tenho 28 anos e eu comecei a pensar talvez tarde em relacionamento, que parece. Que eu tinha 24 anos quando eu comecei assim, talvez, pode ser que... Mas antes disso, eu procurei da melhor forma... Ele leu uns 30 livros. Não dá para entrar dentro do livro também, senão tu vai te embananar. Mas é sempre bom procurar orientação. A palavra, ela é maravilhosa e ela vai te orientar nisso o suficiente. Mas tu pode também buscar, através de livros, tem muitas experiências boas. Quem quiser indicação de livros sobre relacionamento e for solteiro, pode falar comigo também. Bota no grupo de jovens depois. Posso botar, tem vários, tá? E alguém perguntou no WhatsApp o seguinte. Perguntou assim, como eu posso distinguir um interesse que tenho em uma pessoa se é algo da vontade de Deus ou não? Como eu posso distinguir? E, gente, existem várias maneiras de se namorar também, né? Às vezes a gente não fala, mas hoje existe relacionamento com propósito. Quem lê um pouco vai achar sobre isso, sobre corte. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer e não precisa viver uma vida de intimidade antes. Né? Isso é interessante, até esses dias alguém me comentou, Thaís, o Dionísio vive falando de ti, tu nunca fala dele. É que eu nunca tive a oportunidade de falar, né, sobre ele, não dele, né, que parece que eu estou falando mal. Mas, enfim, quando nós nos conhecemos, tem algo a ver em relação a essa questão, né, de como saber se é de Deus ou não. Quando nós nos conhecemos foi num retiro. O Dionísio é de família cristã e eu não era de família cristã, porque agora minha mãe aceitou Jesus, meu pai também. E eu era estagiária na assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores, aqui de Novo Hamburgo. Faz tempo isso. E daí, o Dionísio, eu encontrei ele numa situação que eu pensei, essa pessoa não deve ter nada para fazer nessa hora da manhã, para estar fazendo esse tipo de coisa. Porque eu fui trabalhar, porque tinha uma reunião junto com os vereadores, de uma comissão, de algo super importante para decidir, enfim. E cheguei lá na porta, não podia entrar, tinha uma galera, assim, fazendo protesto lá na frente, sabe? E daí encontrei essa pessoa aqui num... Como é que é o nome daquele negócio? Não, aquilo que tu fala. Isso aí, no megafone. Incitando o povo, né, a gurizada lá, falando alguma coisa que eu já nem me lembro o que era. Mas, enfim, daí eu pensei, agora eu vou ter que fazer toda a volta na quadra por causa daquela criatura que está lá na frente, interrompendo que eu que vou trabalhar passe aqui, porque eles não estão fazendo nada de útil, né, ali.
E daí, nisso, eu consegui passar. Eles foram educadinhos. Daí eu disse, ai, com licença, eu preciso entrar para trabalhar. Daí ele disse, tá, tudo bem, pode entrar. Daí eu entrei. Daí eu saí com o carro da Câmara de Vereadores. Daí nisso um vereador chamou, Dionísio, vem cá. Daí o Dionísio foi lá. E daí o cara incitou o Dionísio mais na discórdia ainda. A culpa de tudo isso que está acontecendo daquele lá, ó. Tu tem que falar que a culpa é dele. E o Dionísio foi, a culpa de tudo isso que tá não sei o que, é do vereador fulano de tal, e blá, blá, blá. E eu pensei assim, Deus, né, podia estar estudando, sei lá, fazendo outra coisa, trabalhando, né, alguma coisa assim. Mas ele estava estudando, né, não sei. Enfim, daí um tempo depois, porque os retiros da FENAC eram sempre no início do verão, né? E eu encontrei o Dionísio sentado numa escadinha. E tinha umas irmãs aqui na igreja que eu conhecia, que conheciam o Dionísio, porque o Dionísio era de família cristã. E então conheciam ele. E eu olhei, daí eu cheguei, olhei e disse assim, é tu mesmo? Mas tu acha que isso que tu faz é coisa de Deus? Na frente do trabalho dos outros e ficar falando tudo aquilo lá, assim, porque tinha que ter paz, né? Então, enfim, e ali ele se admirou, né, comigo por causa disso. E eu creio que isso fez com que ele se autoconvertesse de novo. Porque ali alguém, pela primeira vez, talvez tivesse dito para ele e acendido a luzinha assim, poxa, tu é crente, mas tu está fazendo coisa errada. E quando eu conheci ele, não teve nenhum interesse, assim, né, grandioso por trás, né? Mas nós ficamos amigos porque tínhamos amigos em comum. E Deus falou comigo. Porque o que aconteceu? Eu tinha muito interesse em rapazes mais velhos. Porque que nem essa pergunta que a Letícia fez, eu achava os mais novos sem noção, né? Então, o Dionísio, para mim, também era um sem noção. Puxa, viu, galera? Vocês têm salvação. Vocês têm salvação. Viu? E daí o que acontece? Nós ficamos amigos e tudo, e Deus falou um dia comigo que o Dionísio, porque quando Deus fala, é muito no teu íntimo, é difícil tu explicar. Deus falou que o Dionísio e seria no futuro meu marido. Eu disse, não, Deus, nunca. Não pode ser, como assim? Mal conheço, não é meu biotipo, né? Não é meu perfil, não é. E nós continuamos amigos e realmente desenvolveu em mim o interesse por ele. Mas em função de todas as coisas que ele estava fazendo, não era o tempo de Deus. E Deus foi trabalhando no meu coração quanto a isso, e trabalhou no coração dele também, de buscar a palavra, e foi ele que veio até mim depois para nós conversarmos. Mas eu não queria mais ter contato com ele, porque já tinha se passado muito tempo, quase um ano. E ele tinha sumido, perdi completamente o contato com ele. Eu fiquei magoada com isso, porque eu estava gostando dele. E eu não queria mais nenhum tipo de intimidade. Foi ali, então, que eu comecei a sondar o coração dele. E quando ele disse para mim, então, que ele queria... Nós nos encontramos e eu disse, tá, tu tem 15 minutos para me dizer o que quer. Falar, né? Seja rápido, porque ele era muito de conversar e falar e não chegava na objetividade. Eu queria, né, objetividade. Então, o que aconteceu? Ele me disse, ele ficou enrolando um pouquinho e depois ele falou, eu quero namorar, noivar, casar contigo e ter filhos contigo. Daí ali eu percebi que ele realmente já tinha mudado, Deus estava tocando no coração dele, sabe? E Deus foi me confirmando no coração através das ações. Por isso que nós temos que andar junto. Porque ele começou a congregar aqui no Encontros de Fé, porque ele era da Assembleia, junto com o pai dele. A gente começou a conviver, ele começou a conviver com os outros irmãos mais velhos. Ele começou a trabalhar e ajudar na fase, junto com o Marlon, que estava cuidando no início, agora voltou também. Continua, né, por um bom tempo cuidando. E foi indo que ele foi agregando e ajudando na obra. E foi uma transformação muito grande dele. Mas eu percebi isso na vida diária e na continuidade com ele. Por isso que essa confirmação, muitas vezes nós, como líderes, quando chegam a nós e nos perguntam assim, nós queremos começar a namorar. E às vezes nós dizemos assim, quem sabe tu ora um pouquinho mais ou pensa...
Porque muitas vezes nós temos coisas ainda em nós que não estão preparadas para aquele momento. Pode ser a pessoa, mas não é naquele momento. E nós vamos perder a pessoa certa porque nós não estamos no tempo certo. E o quanto isso é importante esperar esse tempo certo. Então, para responder, né, objetivamente, assim, é conviver, andar junto. O Espírito Santo vai abrir os teus olhos e vai te mostrar se essa pessoa é de Deus ou não. A gente vai deixar o restante das perguntas para uma próxima oportunidade. Aí a gente já parte delas e aí vai ter mais, com certeza, né? Que a gente é bem curioso, né? Então, eu gostaria de chamar aqui um casal que vai conversar um pouquinho. Nós vamos com o fazer um Dionísio e a quiz Thaís. com eles. Um quiz, assim, tipo, Um bate-bola, rapidinho. tipo assim, eu pergunto, eles respondem. A Thaís pergunta, eles respondem. Vocês querem fazer isso com uma cobaia uma aqui? palavra. Quem quer Ó. fazer isso? Ah, ninguém quer fazer isso? Eu quero, Dionísio. A Tá, nós próxima tu queremos. me chama. Quem gostaria de ouvir um quiz aqui? Oh, então tá bom. Raul e Yulika! Come here. Raul e Yulika, please Gente, come here. eu tenho uma mania que eu vou contar pra vocês que é muito legal. Pelo menos You're pra mim é. welcome. Talvez as pessoas não gostem. Mas eu pergunto pra todo casal como é que eles se conheceram. Eu já perguntei pro Bruno e pra Vitória, eles sabem. Já perguntei pro Raul e pra Yulika. Tipo assim, quando eu pego carona meio que sem... Assim, meio sem intenção, sabe? Daí eu puxo um assunto e daí eu atrapalho a carona, porque eu fico muito tempo conversando com ele. Mas é muito legal, converse com casais sobre isso. Vocês vão sentar no sofá? Muito obrigado, Letícia. E- Muito obrigado, Ei, Madger. muito obrigada. Glória a Deus, vocês são uma bênção. Nós vamos convidar outro Vai ter mais casal no perguntas para futuro. outros dias. Não, vocês... Ah, Eu vou só aproveitar aqui que eles estão conversando tá. e ele quer falar uma coisa para vocês. pode ser. Deixa Eu aí, ouvi Madger. uma pesquisa que eu achei muito interessante, que eles estavam falando aqui sobre sexo antes do casamento, e um dos maiores índices de morte é o sexo fora do casamento. Ah, mas como assim? Até o ano 2000, pesquisas mostram que o sexo fora do casamento ou o adultério, depois de casado, ter relação fora do casamento, é o que mais matou, juntando todas as guerras que já aconteceram no mundo inteiro. Por doença sexualmente transmissível, por outras doenças que causam depressão e outro tipo de coisa, suicídio. Então, o sexo fora do casamento é o que mais mata, não só espiritualmente. Pessoas que matam umas às outras, brigas. Vocês estão vendo esse sofá? O sofá não é muito grande, né? Vocês estão vendo que eles ocupam só um cantinho. Isso é estratégico, é amor. Olha como eles estão grudadinhos. Oh, que fofos. Vocês são fofinhos. Vocês são lindos. Eu amo vocês. Ó, eles são testemunhas de que eu sei fazer massa de pizza. Um dia o Raul, nós convidamos o Raul e a Yuri para ir lá em casa. Ô Raul, vem cá comer pizza lá em casa. Eles pensaram que eu chegar lá, as pizzas iam estar prontas. Daí, cadê as pizzas? Não, nós vamos fazer. Como assim nós vamos fazer? Eu e tu vamos fazer, Raul. Elas vão ficar lá conversando na sala. Tá, e cadê a massa? Nós vamos fazer. Nós vamos fazer a massa. Ô, nem a Thaís não acreditou que ia sair. E saiu pizza, ficou bom, né? E ele fez a massa em 15 minutos no máximo. Assim. E não ficou cru, cru. ficou top. Top, sério, crocante, gostosa. Ô, top. Um dia eu vou fazer pra vocês aqui. Mas um negócio interessante é o seguinte, ó. Daí eu perguntei pro Raul, ô Raul, eu comprei um monte de coisa pra botar na pizza, sabe? Tu compra aqueles troços bons pra botar em cima, tipo champignon, uma coisa arada de tempero. Ô Raul, tu gosta disso? Não, isso eu não como. Ô Raul, e pimentão? Isso a Yulika não come. E cebola? Bah, isso eu não como. O que tu come? Só carne. Cara, era pizza e com carne. E calabresa, carne e queijo, só. Ou foi a pizza mais fácil que já teve de fazer. Sobrou um monte de ingrediente, mas ficou bom. Ficou bom. Foi elas caprichando. Então tá. Voltando aqui pra nossa pizza. Tu começa, Thaís. Eu vou começar perguntando para ele. Vamos fazer assim, ó, tem que Eu vou responder passar em 20 Sim, segundos. o que o Dionísio não responde em 20 segundos, eles respondem em 20 segundos. Mas assim, o que tinha no Raul que mais te incomodava logo quando conheceu ele, antes de casar? Mas incomodava. Não vale dizer a perfeição. Eu acho que foi a teimosia.
Uma das coisas foi a teimosia que mais me incomodava. E tu, Raul, o que tinha na Yúlica que mais te incomodava? Teimosia, certo? Por isso, né? Daí não bate, dois teimosos não se bicam. E o que vocês fizeram para... O que vocês fazem hoje, casados há alguns anos, para conviver com a teimosia um do outro? Posso falar? Primeiro que a gente tem que conviver, né? Então, tu precisa relevar muitas coisas. Até eu nem sabia que a gente ia participar disso nessa semana. E na quarta-feira eu ainda estava olhando uma pregação da Ana Paula Valadão, que ela fala sobre isso. Ela fala sobre a Abigail, que a Abigail, ela defendeu o esposo dela, mesmo ele estando errado, sendo do jeito que ele era. Se vocês quiserem ler lá em 1 Samuel 25, fala sobre essa história. E eu achei muito interessante isso, que é coisas que eu também hoje tenho visto que eu preciso também melhorar, na questão de que a gente tem que, mesmo que teu marido está errado, né, para vocês que já são casadas, a gente não pode estar expondo o erro do marido, sabe? A gente tem que defender, ou, na verdade, orar, né? Levar isso para a oração e não expor a vida dele para as pessoas que estão à nossa volta, né? Isso é uma das coisas que ajuda, assim, a gente a estar relevando as coisas, sabe? A ter mais calma, a ter mais paciência, a levar tudo em oração e pedir para Deus te dar discernimento no momento, assim, no momento que te dá raiva, que te dá nervosismo, né? Eu acho que é o que mais tem me ajudado, assim. Raul, quando tu conheceu a Yúlica, qual foi a coisa que mais chamou a atenção em ti dela? É. Que fez tu dizer assim, essa é a mulher de Deus. Deixa eu explicar como é que eu conheci ela, daí mais rapidinho. A gente tocava em outras igrejas, assim, e daí um dia o pastor Edson, quem é da minha idade, para mais de 30 anos para cima, conhece o pastor Edson. Ele é o cara que sempre incentivou todo mundo, mesmo que não sabia tocar, que fosse desafinado, conhece ele. Quem toca algum instrumento, conhece ele. Ele sempre incentivava o cara a tocar, mesmo que tu não fosse bom, mesmo que fosse desafinado, a gente incentivava. E aí, um dia ele pegou e trouxe a Yúlica e mais uma outra guria e disse, queria te apresentar essas gurias aqui. E daí, depois que ele apresentou nós, mas nada a ver, assim, só porque eu acho que era as únicas gurias que estavam lá naquele dia que a gente estava tocando, que não tinha ninguém, eu acho que tinha umas 5 pessoas. Daí, depois que elas saíram, daí o pastor Edson disse para mim assim, ele falou assim para mim, ele disse, aquela loirinha é de Deus, aquela guria é de Deus. E daí, eu sempre tive os meus conceitos de como procurar uma guria, de como eu achava que era certo. Gostava de loira. E só dei cabeçada. E um dia eu ouvi alguém falar, e eu nunca me esqueci disso, e eu falei um dia aqui atrás, quando a gente separou os guria, e eu ouvi essa frase e eu nunca me esqueci. E foi o que caiu no meu coração assim, e eu comecei a agir desse jeito. Ore antes de conhecer alguém. Antes de conhecer, ora para Deus colocar alguém na tua vida. Porque depois que tu conhecer e tu for orar, cara, tu já, que nem o Dionísio falou, o homem fica que nem um cavalo. Tu vai olhar só para ela, e mesmo que não é de Deus, tu vai orar esperando uma resposta, e Deus vai te responder que não é, e daí tu vai inventar uma outra situação para Deus te responder, e daí, se a cadeira... Pede um sinal para Deus. Se tu chegar na igreja, todas as cadeiras estiver branca, alinhada, só com o corredor no meio, é ela. Daí tu inventa isso, é ela, então é ela mesmo. Daí tu vai lá e dá a tua cabeçada. E quando eu ouvi isso, eu comecei a orar sem conhecer ninguém. Só que eu já conhecia a Yúlica sem saber que era ela. Então depois, tanto que a prova é que 2 anos antes da gente se conhecer, nós fizemos um blog para a banda e só tinha uma curtida e uma frase da Yúlica 2 anos antes da gente saber que ia acontecer alguma coisa. Então, ore antes de conhecer a pessoa. O que me chamou a atenção dela foi ouvir da boca de outra pessoa que ela era uma mulher de Deus. O que chamou mais atenção em ti, Yúlica? No Raul? A primeira coisa, porque, na verdade, como ele falou, eu fui na igreja de uma amiga minha, que era minha colega de trabalho, e o Raul cantava, né? Canta. E o que chamou mais atenção foi a voz dele, no momento. Foi ele cantar, realmente. Glória a Deus. Vai, Thaís. Eu tenho uma pergunta. O que tu mudou na tua vida depois que tu conheceu ele? Alguma coisa no teu temperamento, na tua personalidade? Mudança em favor dele? Pode ser de conceito?
eu mudei a questão de conceito, assim, eu sempre tive muita a questão de me dedicar muito ao trabalho, de estudar. Eu queria fazer pós, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer tudo que pudesse fazer, eu queria fazer. Aí, quando a gente namorou 1 ano e 4 meses, a gente casou. Aí, quando a gente casou, eu vi que eu não precisava disso tudo, sabe? Que não eram os planos de Deus para mim. Que hoje eu teria que ver a minha vida como mulher, como esposa de Deus, uma esposa da vontade de Deus, né? Então, o que eu mais mudei foi essa questão do estudo, de não me dedicar tanto a mim, né? De dedicar à casa, dedicar à família, né? Foi isso que eu... E tu acha que tu perdeu por isso? Não, com certeza não. Eu acho que a gente ganha muito mais, né? E tu, Raul? O que tu mais abriu mão na tua vida? Ou mudou na tua vida depois que tu conheceu o Yuri? Perdão. Na minha família a gente sempre foi muito orgulhoso. E o Ramon sabe que é. Tanto o meu pai, todos nós. Nunca pedimos perdão, nunca sabemos errar e pedir desculpa. Não, deixa quieto. Daí daqui a pouco tu vai lá, puxa uma palavra, puxa outra. E daí, tá tudo bem, passou. E ficou, a situação nunca era resolvida. E eu vi o casamento do meu pai e da minha mãe ser sempre assim. Eu vi meu pai ficar 25 dias sem conversar com a minha mãe dentro de casa, convivendo dentro de casa, mas sem trocar uma palavra. E quando a gente casou, que a gente teve as primeiras brigas, eu não pedia perdão. E a gente não tinha isso que vocês têm aqui hoje. Quando a igreja que a gente estava frequentando, a gente só ouvia o que não podia fazer, mas não por que não fazer. E não as consequências de por que não fazer aquilo. Então, a gente nunca teve essa instrução. E eu não sabia pedir perdão, até que um dia, daí a gente estava, acho que 1 mês de casado, 1 mês e pouco, a gente brigou feio, assim. E daí ela falou, jogou na minha cara, assim. Ela falou para mim, tu não sabe pedir perdão nunca, de nada do que tu fala, tu sabe pedir perdão. E naquele dia, eu vou falar que não tem problema, a gente não tem problema com isso, tá? Ela pegou e disse que ia embora. A gente estava 1 mês casado. Era um pouquinho mais, eu acho que não era bem 1 mês, tá? Isso é uma outra coisa que as mulheres sempre fazem, corrigir, mesmo que não vá mudar a história, mas elas vão te corrigir, entendeu? É que elas são mais detalhistas. Vocês podem aprender. Elas são mais detalhistas. E aí, o meu sogro e a minha sogra, isso é uma coisa que eu acho interessante de falar também. Vocês têm que entender que quando vocês casar, a guria casar com o cara casar com a guria, vocês estão casando não só com o cara, mas com a família dele junto. Então presta atenção, se tu tolera, se tu consegue conviver com a família do cara, porque se tu não consegue agora, isso vai ser motivo para muitas e muitas brigas depois. E quando eu casei, no dia do meu casamento, o meu sogro e minha sogra me abraçaram, me beijaram, e os dois disseram para mim assim, hoje eu não estou ganhando um genro, mas eu ganho mais um filho. E foi assim que eles me trataram. Porque nesse dia, que a gente brigou, eu sem saber, a Yúlica ligou para os pais dela. E quando ela falou, meu pai está vindo me buscar. Aí, daí eu fiquei muito bravo. Mas assim, eu fiquei no último, assim, de raiva, assim. Eu tinha vontade, assim, de sair de casa, pegar o carro, ir para casa da minha mãe, sei lá, fazer qualquer coisa. E daí eu fiquei esperando, daí chegou os pais dela na nossa casa. E isso é ser sábio. Os pais dela chegaram e o pai dela, óbvio, que sabia que eu era homem, que eu estava pirado. E daí ele disse para mim, Raul, calma, a gente não veio aqui para defender a Yúlica. A gente veio aqui para ouvir vocês e para orar com vocês. Porque um dia a gente também passou por isso. A gente também teve os primeiros meses, foram difíceis de casar. Então, essa é a diferença de tu casar com uma família. Tu receber uma família que são mais um pai e uma mãe para a tua vida. E assim eles me tratam até hoje. Pergunta, Thaís. A última pergunta. E hoje vocês casados e trabalhando na obra, o que é mais difícil vocês conciliarem em casa em relação ao tempo? Já chegaram a... Como que vocês conversaram antes de casar, de como seria o tempo de vocês depois de casados? Vocês, os projetos. A gente nunca conversou sobre isso. Essa é a verdade. Mas o que aconteceu é que a gente parou de dar prioridades a certas coisas e pensar mais nos outros do que na gente. E isso, às vezes, até é um problema, e que a Yúlica puxa isso. E eu acho que para ti deve ser da mesma forma. Porque eu tenho um problema, e o Dionísio tem também,
que é uma pessoa que eu convivo e conheço, de não saber dizer não. Nós E a gente temos um tem que defeito em aprender a comum. saber dizer não para certas coisas. Porque uma coisa que eu aprendi aqui na igreja, Encontros de Fé, é que o teu trabalho na obra não é mais importante que a tua família. Primeiro lugar é Deus, depois é a tua família e depois é o teu trabalho na igreja. Porque nem sempre o teu trabalho na igreja vai te edificar e te levar para a presença de Deus quando Ele está te causando problemas dentro da tua casa. Então, se tu não consegue, se esse trabalho aqui dentro está te trazendo problemas dentro de casa, está na hora de parar e pensar, peraí, cara, tem alguma coisa errada. Porque como que Deus, se Deus colocou uma mulher do meu lado, e Deus é o centro e está no casamento, como é que o que eu faço para Ele me distancia da minha mulher? Está errado. Então, eu aprendi isso aqui. A Por separar isso a isso. gente também aconselha os casais, quando estão namorando, né, Raul? Agora vocês ajudam no curso de namorados e noivos. Até em julho vamos ter curso de namorados e noivos aqui na igreja, tá? Todos que estão namorando ou estão noivos são nossos convidados a participar do curso em julho. Já temos as datas, são convocados. É um curso muito legal. E uma das coisas que a gente fala com os jovens é isso: namoro é hora de falar sobre os projetos de vida. Porque a gente não quer que ninguém case enganado. A menina tem o sonho de trabalhar e não ter filhos, e o cara tem o sonho de ter uma família grande com filhos. Não vai dar certo se vocês não conversarem antes. Ou então um muda, ou então os dois não podem ficar juntos. O cara tem o desejo de servir a Deus, de se entregar para a obra, de se gastar no evangelho. A moça tem o sonho de viajar toda sexta-feira para Gramado e ficar o final de semana. Não vai dar certo. Ou tem alguma coisa que vai mudar em algum deles, ou esse relacionamento não está certo. Porque um relacionamento, os dois têm que sonhar juntos. Por que o grupo de jovens a gente toca aqui? Estou aqui toda sexta-feira porque minha esposa está comigo. Vocês vão ver que é rara a sexta-feira que a Thaís não está aqui. E ajudando, e pegando junto. E atendendo as meninas, servindo a Deus. Todo dia que eu estou no culto aqui, dia de semana, ela está em casa cuidando da Laura, porque a Laura tem aula no outro dia, e ela não pode vir. Mas eu não poderia estar aqui se ela não estivesse lá. Então ela está servindo a Deus tanto quanto eu em casa, cuidando da minha filha, honrando na minha casa. Assim como domingo, quando ela estava aqui com as meninas, eu estava com a Laura, e a gente fez bolachinha. Então, é legal isso, tu ter alguém que divide o mesmo sonho que tu. E nós temos vários sonhos. A gente sonha todo ano, a gente faz uma viagem maior, a gente vai para algum lugar. Nós temos a nossa casa, nós começamos com um apartamentinho pequeno, Deus nos deu uma casa maior. Nós temos sonhos para reformas da nossa casa, que estamos sempre executando. Cada ano a gente faz um pouquinho, é reforma de pobre, é conta-gotas assim. Tô brincando. Mas é uma bênção, a gente sonha junto, a gente realiza junto, trabalha junto, serve a Deus. Teve uma pergunta que eu vi aqui, interessante, só para complementar. Perguntaram se tem problema no homem ganhar menos que a mulher. Não tem problema. Quando nós casamos, a Thaís ganhava mais que eu. A Yúlica já ganhou mais que tu, Raul? Não? Sorte tu, tô brincando. Azar o teu, né? Ela tinha que ganhar mais, ia ser bom. Então, nós casamos, era assim. Depois passou uma época que a gente trabalhava junto e a empresa estava no nome da Thaís. Eu era funcionário dela. E depois houve uma época que, por causa da Laura, a gente decidiu que a Thaís não ia trabalhar. E aí só eu trabalhei. Em ambas as vezes, quando eu estava, entre aspas, ganhando dinheiro, isso não faz diferença. Na tua casa, tu tem dinheiro teu e dinheiro dela? E a bolsa dela também multiplica o dinheiro, não é só da Thaís. Depois que casa, cara, a vontade de Deus é que tudo seja dos dois. Não existe casamento com divisão. Esse é o meu dinheiro, dinheiro dela, salário dele, salário dela. É tudo uma coisa só. Se Deus abençoou um, abençoou os dois. E eu torço para que a Thaís fique rica, porque eu vou ficar junto. Entendeu? É isso que eu torço. Então, a gente... Como é que foi que o irmão disse esses dias? Pai, irmão, minha esposa está ganhando tri bem. Daqui a pouco eu posso até largar o meu trabalho e ficar só na obra. Eu disse, glória a Deus. Se ela aceita, né? Glória a Deus. Eu acho que é essa visão, é a gente se amar ao ponto de que nada é de ninguém e tudo é dos dois. O que vocês têm para dizer para os jovens, Raul e Yúlica? Eu quero falar uma coisa que pra gente foi bem difícil e eu acho que é interessante para vocês assim.
desde o namoro, eu ouvi, se eu não me engano, foi a Yúlica que falou até, porque ela já leu esse livro da família do Luciano Subirá, que o Mager mostrou. Eu não li ainda. Eu acho que foi ele que falou que tem um outro livro que eu li também, do Larry Titus, que ele fala sobre o homem completo em Deus. E ele fala isso: quer ter intimidade com uma pessoa, ore com ela. Então, assim, de quando você começa a conhecer a pessoa, que seja uma amizade, ou comece um relacionamento de namoro, ore com ela. Ore junto, vocês dois. Porque pra gente foi muito difícil começar a orar junto. A primeira vez que eu acho, eu nem me lembro, assim, a gente estava muito tempo casado, depois da gente sentar na cama, nós dois juntos, ler a Bíblia, orar junto, e depois da gente ler assim, daí nós dois chorar junto, e os problemas junto, e abrir o coração um para o outro, junto em oração diante de Deus, e depois a gente chorou e tudo, a gente passou aquilo assim, daí a gente falou assim, como é bom fazer isso, a gente podia fazer mais vezes isso, porque aquilo causou uma intimidade na gente, que a gente não tinha até ali, porque a gente não foi ensinado desse jeito. Então, assim, às vezes parece reco repete, vem um e fala isso, vem outro e fala isso, vem outro e fala, parece que todo mundo sempre fala a mesma coisa, mas é que a gente já passou por dificuldades e que a gente não quer que vocês passem por elas também. Existem formas de evitar esses problemas e essas dificuldades. Então, use as fórmulas para que vocês não passem por isso, porque a gente conseguiu vencer, mas há problemas que em muitos casais não conseguem vencer, e vem a separação, e vem o divórcio, e uma carreta de problemas em cima disso. Então, se for como um conselho, ore junto com a pessoa que você pretende, que seja teu marido, tua esposa, ore junto, crie essa intimidade com ela, e nesse momento é certo que tu vai ter o discernimento de saber se é ela ou não, porque Deus vai se revelar através disso. Concordo com ele. Essa é uma esposa. Não falei antes que tem que concordar com o marido? A gente já é 10h15, vocês acreditam nisso? Gente, vamos ter que terminar. Que legal que vocês estão com esse, fiquei bem feliz mesmo. Sério mesmo, que eu pensei que vocês iam embora. Vocês não foram. Sabe, a gente faz isso aqui porque a gente vê que Deus tem tanta coisa prática para nos ensinar. Sério, o meu sonho é que eu possa fazer algo, participar de algo tão bonito na vida de vocês, que eu já participei na vida de alguns aqui, que é estar no dia do casamento de vocês lá. Esse é o meu sonho. Ver tu, menina, entrando de noiva sorrindo, feliz, com um homem cristão do teu lado. É ver tu, menino, entrando primeiro, esperando lá na frente a tua noiva, recebendo ela do braço do pai ou da mãe e guiando uma nova família. Esse é o meu sonho para todos os jovens aqui. Que você não só procure um namorado, mas que você encontre uma esposa, um esposo, alguém que vai dividir toda a vida contigo. Uma pessoa assim, um rapaz valente, que queira lutar em oração contigo. Não desejo para ti um cara rico, porque quando a Thaís me conheceu, eu não era nada disso. Nem te desejo uma menina bonita, mas eu te desejo alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo, que ao ouvir tua oração, ouvir tua necessidade, ore contigo, chore contigo. Eu e a Thaís, quando a gente era só amigo, a Thaís gastou acho que uns R$1.000 de telefone uma vez ligando para mim. Tô brincando. Mas ela ligava direto, porque eu não tinha crédito. A gente era amigo, eu não tinha crédito, eu era pobre. Mas ela tinha um emprego, pelo menos. E daí ela ligava e a gente conversava todo dia de noite. E eu cansei das vezes que a gente dormiu conversando e ela contando dos problemas dela com a avó dela, eu falando das minhas dificuldades na faculdade, com os meus pais, e a gente era só amigo, e a gente já orava junto. E orava um pelo outro, por telefone. Cara, quem começa assim, não tem como dar errado. Eu desejo isso para vocês. Eu desejo isso muito para vocês. Não tenham medo de formar uma família. Se a família dos teus pais não foi boa, não importa. A Bíblia diz que Deus muda a história das pessoas. Ele reconstrói. Eu quero que tu feche teus olhos, eu quero orar junto contigo.
Senhor Jesus, a gente te dá graças, porque Tu planejou algo magnífico para cada jovem que está aqui. Tu projetou, Senhor, um futuro lindo para essa menina, para esse menino, para este homem, para esta mulher. Tu tem desejo, Senhor, de que ele seja feliz, de que ela seja feliz, e de que eles se encontrem, que eles se unam, que eles formem uma família. E não só uma família qualquer, mas um casal unido no Teu propósito, que irá junto, Senhor, realizar a Tua obra nessa terra. Fazer coisas significativas, fazer a diferença por onde passar. Senhor, eu peço que Tu toque o coração desta menina hoje, mostre para ela o valor que ela tem, para que ela nunca mais aceite qualquer coisa, menos do que o maravilhoso futuro que Tu tem para ela. Senhor, toca o coração desse menino, para que ele nunca mais aceite nada, nada menos do que o maravilhoso futuro que Tu tem para ele. Que nem a pornografia, nem a prostituição, que nada roube os Teus sonhos para esse jovem. E eu profetizo dias de mudança. Em nome de Jesus, eu repreendo as maldições familiares, maldições que passaram de pai para filho, para neto. E se a tua família vive uma desgraça, eu profetizo que na tua vida vai ser diferente. Não importa a história dos teus pais. Se você toma uma decisão com Deus hoje, se você diz sim para Jesus, o teu futuro vai ser diferente. Você vai casar e vai ter um casamento abençoado por toda a vida. Eu abençoo dessa forma a tua vida, em nome de Jesus. E eu declaro a vida de Deus sobre ti. Amém, Jesus, abençoamos a vida de cada mulher que está aqui hoje. Sabemos, Senhor, que Tu tem um propósito na vida de cada uma delas, que toda a confusão da mente, todo o medo, Senhor, tudo que faz com que essa jovem não creia no amor verdadeiro, caia por terra, em nome de Jesus. Também anulamos toda a palavra profetizada de desunião, as correntes malignas, Senhor, na família delas, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que Tu venha dando para cada uma dessas jovens, Deus, espírito de ousadia, de força, de determinação, para continuar esperando em Ti, Jesus. Que elas possam ser, Senhor, as Tuas noivas, Deus. Te esperem, Senhor, crendo que Tu vais chegar no momento certo, com o noivo certo para cada uma delas, Senhor. E que toda ferida do passado seja curada nesta noite, em nome de Jesus. Que Tu, Senhor, seja a cura, Senhor, do passado torto, e trazendo, Senhor, um presente como uma folha de papel nova, Senhor, para construir um novo futuro, Senhor. Abençoamos os homens, Senhor, que sejam homens intrépidos, Senhor, sejam homens dedicados, Senhor, cavalheiros, Senhor, esforçados, Deus, amorosos, assim como as jovens esperam, Senhor. Quebramos todo espírito machista e também todo espírito feminista. Não queremos, Senhor, simplesmente igualdade, Deus, nós queremos que o Teu amor e a Tua palavra prevaleça, Deus, pois sabemos que é o Teu Espírito Santo que nos conduz, e não o que o mundo nos mostra, Pai. Em nome de Jesus. Como diria o Madger, certamente... Como é que foi, Madger, que tu falou aquele dia? Cadê o Madger? Como diria o Madger, certamente teu futuro esposo ou esposa está a menos de quantos metros? A menos de 10 ou 20 metros ou 30 metros de distância. Uou! Amém?